Fala, nação, bora lá para mais esse corte do Domingão. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o seu like para você receber todos os vídeos. Vamos reagir aqui depois desse empate do Flamengo contra o Goiás. Vamos ver o que os comentaristas do Troca de Passes vão falar. Créditos, link na descrição do GE. Bora lá reagir a esse conteúdo top aqui. Acompanhando então o empate entre Flamengo e Goiás, 1-1, um jogo que estava caminhando para ser arrastado, né? Estava até um pouco moroso no estádio da Serrinha, e aí o negócio ficou louco no final. Hoje, dia 11 de setembro, aqui no nosso Domingão, ô Mansur, Pedro Moreno, hoje é dia do árbitro, sabia? Que ironia para o dia do árbitro terminar com polêmica de arbitragem. Boa noite, Mansur. Um destaque aí do nosso querido dia do árbitro. Não, já se celebra o dia do VAR também, não? Eu acho que essa data não aparecerá. Eu acho que ninguém quer celebrar. Mas que jogo, hein? Que final de jogo de Flamengo e Goiás. Que final de jogo. Acho que a gente vai ter muito que discutir sobre esse jogo, porque ele fecha... ao afastar o Flamengo bastante do Palmeiras, afastar significativamente, eu acho que ele reabre uma discussão sobre a forma como o Flamengo olhou para o Campeonato Brasileiro, né? É evidente que o jogo de hoje tinha uma situação muito específica, que era substituir os dois atacantes. Não é simples essa substituição em qualquer circunstância. Mas eu acho que a forma como o Flamengo olhou para o campeonato nas últimas rodadas, eu acho que ela rende um bom debate. Ótimo debate. Daqui a pouco, inclusive, voltam Gustavo Villani, Lédio, Roger Flores. Mas antes, Pedrão, boa noite para você também, meu amigo. Fim de 26ª rodada, uma rodada que acaba boa para o Palmeiras, né? Que aumenta a sua vantagem para o segundo colocado, que agora é o Internacional. E para o Flamengo abre 9 pontos. Qual que é o destaque? É realmente o líder do campeonato, cada vez mais líder? Tudo bem, Igor. Boa noite para você, Mansur, todo mundo que acompanha a gente nesse troca de passes. O destaque é o Palmeiras conseguindo abrir. Eu tenho sido bastante reticente em falar que o campeonato acabou, né? Tem muita gente achando que o campeonato, o título já está entregue. Eu tenho sido bastante reticente já há muito tempo, mas está caminhando muito para isso. Essa distância de 9 pontos, faltando aí 14 rodadas? Não, 12 rodadas. 12 rodadas agora para o final do campeonato. É muito difícil a gente imaginar que o Palmeiras, não só que o Palmeiras vai deixar pontos pelo caminho, mas muito, principalmente, que as outras equipes vão conseguir chegar. Na minha visão, o Flamengo é a equipe que disputa esse título do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, mas aí a gente vai entrar no que o Mansur levantou da discussão que a gente vai ter ao longo do programa em relação a como o Flamengo tem levado adiante esse Campeonato Brasileiro, tendo Copa do Brasil e tendo Libertadores para disputar ao mesmo tempo. Daqui a pouquinho, Mansur, Pedro, você que está ligado aqui no Sport TV, participa na hashtag Troca de Passes aqui do programa, a Fernanda Colombo vai estar aqui numa missão dificílima, uma rodada que parecia que não ia ter tanto problema assim, teve um lance, por exemplo, no Majestoso, no São Paulo e Corinthians, que a gente vai falar aqui, mas termina de forma polêmica com declaração forte do Tadeu, goleiro do Goiás, também o lado do Flamengo com o Léo Pereira, ótima reportagem de campo lá na Serrinha. Mandar um abraço para os familiares do Ali Pinheiro, primeiro jogo na Serrinha desde o falecimento, vítima de um câncer. E foi linda a festa, a homenagem, né? Muito bonita homenagem, muito merecida. Um grande nome da história do Goiás. O nome do estádio do jogo aconteceu. Exatamente, o estádio da Serrinha é o estádio Ali Pinheiro. Então, uma força para a família e que vai em paz o Ali Pinheiro. E daqui a pouquinho a Fernanda está aqui. A gente está com a classificação aqui. Se você pensar... G4, olha lá, ô Mansur. Se você pensar que hoje o Inter é o vice-líder e a última rodada do campeonato é Inter e Palmeiras, né? Faltam 12 para acabar o campeonato. É como se o Inter tivesse 11 rodadas para tirar 5 pontos e fazer uma final na última rodada. Exatamente pelo confronto direto. É a melhor campanha do retorno, né? Isso. A melhor campanha do retorno é justamente do Internacional, que é o que propiciou a equipe hoje estar na vice-liderança. E cresce de desempenho esse time do Mano. A gente está vendo o Palmeiras estão com 54, o Inter tem 46, o Flamengo 45 e o Fluminense 45, fechando o G4. Sem confronto direto. Sem confronto direto. Aí estão o G6 com o Corinthians e o Furacão. E a primeira parte com o Atlético Mineiro, América, Goiás e Santos. Termina uma 26ª rodada, cada vez mais definido no grupo da frente. A gente imaginava, por exemplo, o Goiás hoje, ganhando até o finalzinho do jogo, já olhando, por que não, para a Libertadores, né, claro. Pedro? Olhando bem, engataria 4 vitórias esse time do Jair Ventura. Fica aí com os seus 36 pontos, a vantagem é de 7 pontos para o Furacão, que é 6º lugar. Mas parece mais polarizada a briga, né? A briga está ali em cima muito definida. Eu acho que, assim, a gente poderia entrar nesse mérito. Inclusive, o Jair, na última rodada, fez toda a questão de, gente, a gente não quer falar de Libertadores, a briga do Goiás é fugir do rebaixamento. Eu acho que a gente poderia entrar nessa questão tendo em consideração ali as vagas para Libertadores indo até a 8ª, 9ª posição. Acho o Goiás no G7, embora o segundo turno do Goiás seja fantástico, se eu não me engano, antes do início da rodada, era a 5ª ou 4ª melhor campanha do retorno. É uma excelente campanha, mas eu continuo achando que o campeonato do Goiás é excelente, mas não visando Libertadores. Eu acho que é visando estar o mais distante possível da zona do rebaixamento e uma Sul-Americana, porque praticamente quem se livra do rebaixamento ganha uma vaga para a Sul-Americana. Então,
ter uma competição continental na próxima temporada. Eu posso, a matemática, para eu errar a conta aqui não custa muito, Eu nem faço. Somos três. Eu nem faço. Mas vamos lá. Eu acho hoje, o G9 eu acho muito difícil a gente ter. Né? Porque quem está representando o Brasil na Sul-Americana é o São Paulo, que está com 31 pontos. É muito difícil você imaginar que ele vai entrar entre os 6 primeiros, que hoje está em 43 pontos, para ele abrir uma vaga. Então, São Paulo está olhando mais para a parte de baixo da tabela, né, Mansur? Com 31 e 13º, o Cuiabá hoje abre a zona de rebaixamento com 26. É isso. Então, o Brasil, ao que tudo indica, vai ter as suas 9 vagas. Se tiver suas 9 vagas por título de Libertadores, vai ter e Sul-Americana, ele vai ter um G8 mais uma vaga que vai vir de uma posição mais atrás no Brasileiro. Sendo 8, hoje tem 36 pontos, que é o América Mineiro. Então, o Goiás está empatado com o América, então ele tem todas as condições de brigar. E aí o Bragantino, por exemplo, com 33 em 11º, pode pensar também. É que você já começa a entrar em times que, por terem essa pontuação, já são sinal de que são times que não estão tendo um rendimento consistente. Então, um desempenho mesmo, muito diferente. O Bragantino é um exemplo muito diferente da última temporada. E a gente vai entrar em problemas que a gente tem visto equipes sofrendo nessa temporada ao longo da competição, que são equipes de muita irregularidade, que não tem elenco para isso, mas pela quantidade de vagas que a Libertadores dá, pode acabar se classificando para a próxima. Herda um calendário pesado. Exatamente. São 9 e 11, então está na hora da gente começar a falar de fato desse Goiás e Flamengo, desse 1-1, e aí a gente traz de volta o trio, né, que contou a história lá na Serrinha. Ô, Guga, eu estava preparado para começar o programa para falar que talvez o mais interessante que tinha acontecido na Serrinha era a resenha de vocês no intervalo, que a gente não teve acesso. Porém, o fim de jogo mudou. Menores de 18 anos. Então, o negócio mudou no fim do jogo. O Guga ganhou um jogo super polêmico, um empate que trava essa sequência de vitórias do Goiás e também deixa o Flamengo mais distante do líder. Boa noite, amigo. Como é que foi a história da partida? Tudo bem, Igor? Boa noite para você, para o Pedro Moreno, Mansur, para todo mundo ligado no Troca de Passes. Eu vou rolar a bola para análise do jogo dos nossos comentaristas. Eu tiro 2 lições, né? 2 resumos. O Goiás muito bem, 5 jogos sem perder, mesmo empatando hoje, não ultrapassando o América, não chegando ainda ao G8, tem tempo para isso, ao que tudo indica, o G6 vai virar G8 no campeonato. Mas um clube dolorido, né, pelo acontecimento citado por você na abertura do programa, a morte do Ailê Pinheiro, o maior dirigente da história do Goiás, na última quarta-feira, primeiro jogo, né, após o acontecimento, e ainda assim organizado, um time com a menor folha salarial, em plena recuperação, vencesse hoje teria a melhor campanha do retorno ao lado do Internacional. E muito distante já da zona do rebaixamento, ao que tudo indica, o Goiás vai se manter na primeira divisão. Do outro lado, um Flamengo que poupa mais de meio time de novo e paga um preço, né? Como já tinha pagado no Maracanã contra o Ceará. Eu não vejo nenhuma equipe no mundo, Roger, Lédio, que passe impune a tantas alterações. Você poupar jogadores pontuais é uma história, você poupar mais de meio time é outra completamente diferente. Boa noite, amigos. Boa noite, Guga. Pessoal do Troca aí, Igor, Pedro, Mansur, Lédio que está com a gente. Pessoal que está acompanhando o Troca de Passes. É mais ou menos por aí. O Flamengo mostra para todo mundo que não tem muita intenção de brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, né? Em alguns recortes do campeonato a gente até entende a opção por mesclar o time, por ter um time alternativo, mas em outros momentos a gente enxerga, pelo menos na nossa avaliação, que dá para ir com força máxima, né? Você entendendo o que a temporada está te colocando à disposição. E esse jogo contra o Goiás e o jogo contra o Ceará, na minha opinião, eram jogos para que o Flamengo tivesse o melhor em campo. Até porque tinha uma classificação muito bem encaminhada contra o Vélez e tem uma classificação muito bem encaminhada contra o São Paulo. Contra o São Paulo um pouco menos.